Mais uma vez eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Por bondade, queiram abrir as vossas Bíblias na carta aos Filipenses, capítulo de número 1 e o versículo de número 27. Você que está ao lado de alguém, acompanhe junto com essa pessoa a leitura, para que todos tenham a edificação da palavra do Senhor para o seu coração nesta noite. Carta aos Filipenses, capítulo de número 1 e o versículo de número 27. Eu vou tomar hoje uma versão, uma revista atualizada. Isso facilitou um pouco o meu trabalho, mas você pode acompanhar em sua Bíblia, na sua versão, que a grande parte carregam ao meio da revista corrigida, né? São versões bíblicas que facilitam também o nosso conhecimento, o nosso contato com as Escrituras. Quantos encontraram, digam amém. Eu vou ler e você vai acompanhar em sua Bíblia. Versículo de número 27 do primeiro capítulo diz assim: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouves que é o meu. Amém? Curve, por favor, a sua cabeça. Querido Deus, graças te damos por essa noite voltarmos a esta casa, e aqui estamos juntos, Senhor, neste bom número de irmãos que vieram nesta noite para ouvir a tua palavra. Nós queremos te agradecer pelo teu cuidado, te louvar, Senhor, pela tua misericórdia, e como sempre fazemos, pedimos que o teu Santo Espírito ministre nos nossos corações aquilo que precisamos ouvir do Senhor. Fale conosco nesta noite mais uma vez, é o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém? Tome, por favor, seu assento. E se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos observar esses 4 versículos desta noite da carta aos Filipenses. Meus amados, como os irmãos sabem, nós estamos numa série de mensagens que nós intitulamos Pensamentos. Eu trouxe esse título para essa série de mensagens, para que os irmãos entendam que a proposta é que o apóstolo Paulo, e o que está registrado na carta aos Filipenses, modifique a nossa maneira de pensar. Esta proposta, ela também tem como objetivo não só mudar a nossa mente, mas consequentemente mudar os nossos sentimentos, e como resultado da mudança dos nossos sentimentos, também produzir mudanças nas nossas reações ou nos nossos comportamentos. Esta carta que Paulo escreve à igreja de Filipos, os irmãos já sabem, eu já disse aqui em outras ocasiões, ela foi escrita no momento de muita adversidade. Paulo, por força da pregação do Evangelho, ele sofre inúmeras perseguições estas que vão levar o apóstolo Paulo a uma prisão. Consequentemente,
quando Paulo escreve para os irmãos que estavam em Filipos, Paulo escreve com o objetivo, primeiro, de agradecer aos irmãos que viviam na cidade de Filipos pela ajuda que Paulo tinha recebido deles. E também Paulo escreve para dar notícias de como é que estava o seu estado na cadeia ou na prisão. Paulo está preso, mas não é porque Paulo havia cometido crimes, não é porque Paulo havia descumprido a lei. Pelo contrário, Paulo é acusado e por essas acusações ele é levado a uma prisão. Quando nós lemos essa carta, nós vamos perceber que apesar de Paulo estar vivendo um momento de adversidade, sofrendo uma injustiça, preso, ele mostra para nós que a alegria do Senhor, ela está acima das circunstâncias. Paulo mostra para nós que é possível nós vivemos momentos difíceis no nosso dia a dia, vivemos algumas injustiças e mesmo assim nos alegrar no Senhor. Esta é a proposta inicial dessa série, que é mudar a nossa maneira de pensar, mudar a nossa maneira de ver a vida e compreender que pela fé é possível nós rompermos com todas as adversidades e andarmos de cabeça erguidas como verdadeiros cidadãos do céu. Consequentemente, no capítulo de número 1, nós observamos que Paulo faz 3 divisões. Quantas? 3. A primeira, ele faz uma introdução mostrando qual que era o propósito da carta, os seus destinatários, do versículo 1 até o versículo de número 3. Eu digo até o versículo de número 2. A segunda parte, nós vamos perceber que Paulo, ele vai falar acerca do poder do Evangelho, a importância da oração, do versículo de número 3 até o versículo de número 11. A terceira parte desse capítulo, ela está a partir do versículo de número 12, aonde nós vimos aqui em cultos anteriores que Paulo, ele vai falar que as coisas que lhe aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Que coisas foram essas? Foram as prisões. Paulo nos revela que as prisões em Cristo, elas não atrapalharam o Evangelho, elas não atrapalharam a pregação do Evangelho, elas não impediram que outras pessoas recebessem a Cristo. Pelo contrário, Paulo muda a preocupação, os pensamentos, a mente dos irmãos de Filipos, dizendo: olha, apesar da prisão, a palavra do Senhor não está presa. Apesar dessas coisas que me aconteceram, o Evangelho não tomou prejuízo. Pelo contrário, o Evangelho cresceu, o Evangelho progrediu. E nós aprendemos que na vida do crente, as adversidades não são para nos prejudicar. Pelo contrário, Tamara, todas as vezes que um crente fiel sofre perseguição, o nome do Senhor no futuro é glorificado. Paulo diz: olha, irmãos, as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Essa contribuição foi tão intensa que Paulo diz assim: olha, muitos foram estimulados, outros receberam ousadia, outros falam confiadamente por causa do Evangelho. Eles pensaram que ia parar Paulo, eles pensaram que ia atrapalhar o ministério. Pelo contrário, Paulo disse assim: olha, eles tentaram, mas o tiro saiu pela culatra. Eu não sei se vocês conhecem esse ditado. Eles tentaram, mas a tentativa deles foi invertida em progresso. Eles pensaram que, me prendendo, as pessoas iam parar de pregar. E aí Paulo diz assim: ele percebeu que as prisões aumentou o número de pregadores, cresceu, estimulou outros a pregarem o Evangelho. Ou seja, as prisões do apóstolo Paulo em Cristo resultou em ousadia e ânimo. Eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. Talvez você disse para você mesmo ou para alguém: meu Deus, como eu estou desanimada hoje,
como eu estou desanimado hoje, mas eu tenho uma boa notícia para você: as adversidades vão mudar o desânimo em ânimo, vão tirar toda a tristeza, toda a angústia, tudo aquilo que vem para atrapalhar o nosso dia a dia, e vai resultar em ousadia. Louvado seja o nome santo do Senhor. As prisões que o apóstolo Paulo sofreu, a partir do versículo 12, também resultou em distinguir alguns que pregavam o evangelho com más intenções. Eu sei que existem muitas pessoas aqui que são crentes há muito tempo, mas existem pessoas que são crentes há pouco tempo. Vocês precisam saber disso. No evangelho está todo mundo crescendo, ninguém nasceu pronto, está todo mundo crescendo, todo mundo progredindo. E aí você talvez vai olhar para um lado e ver alguém que às vezes ainda não está fazendo a obra de Deus bem intencionada. Ela está pensando em si, ela está pensando na sua vaidade. E às vezes isso também, o evangelho faz com que se distingue alguns que pregam com más intenções. Mas nós concluímos essa segunda ou terceira parte na convicção que o apóstolo Paulo traz na sua prisão. Ele diz assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É uma convicção poderosa. Agora, por que o apóstolo Paulo está nessa situação? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque uma vez Paulo preso, Paulo vai enfrentar o julgamento, Paulo vai enfrentar os juízes, Paulo vai enfrentar os pretorianos, a guarda romana. Paulo vai enfrentar julgamento. Paulo está preso, e como Paulo está preso, como Paulo está prestes a passar por esse julgamento, ele afirma com toda a sua convicção. Ele diz assim: olha, se eu morrer é lucro, se eu viver, eu vou viver com Cristo. Se eu viver, eu vou viver para Cristo. E se eu morrer, eu vou morrer para Cristo. Logo, Paulo tinha clareza que ele tinha um desejo de estar com Cristo, mas ele entendeu que era necessário ele permanecer vivo. O interessante é que no último culto nós fechamos com essa expressão, irmã Lídia: o que você faz quando você precisa tomar uma boa e importante decisão? Você escolhe a partir daquilo que você deseja ou a partir daquilo que você necessita? Concluímos que Paulo, ele faz uma opção inteligente, ele decide por aquilo que é necessário. E nós entendemos que quando nós priorizamos o necessário, nós priorizamos o outro. Quando nós priorizamos aquilo que é desejo, nós priorizamos a nós mesmos. Então Paulo diz assim: olha, entre eu me agradar, entre eu ter o resultado do meu desejo, eu prefiro primeiro trabalhar aquilo que é necessário. Aí nós concluímos, irmã Antônia, que todas as vezes que nós optamos por aquilo que é necessário, o Senhor entrega também aquilo que nós desejamos. Quantos podem glorificar a Deus por essa verdade? Foi esse o resumo dessas partes iniciais do capítulo 1. No entanto, nós vamos dar sequência nesta noite, falando a partir do versículo de número 27. Hoje nós vamos trabalhar dois assuntos importantes. Eu disse quantos? 2. Primeiro, nós vamos observar o texto. Observe em sua Bíblia, projete por favor o versículo de número 27. Aqui na minha tradução diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Na sua tradução está assim: somente deveis portai-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Essa expressão, portai-vos dignamente, ou vivei, ou acima de tudo vivei, ela está relacionada com todo o nosso ser. Só para vocês terem uma ideia, essa expressão vivei aqui, ou portai-vos aí, como está na sua Bíblia, ela aparece na Bíblia, se não uma, no máximo 2 vezes.
essa aqui é uma expressão muito particular. É uma expressão que Paulo vai utilizar a partir de um contexto que ele está inserido. A expressão vivei aqui, evangelista Simão Misael, ela tem a sua origem numa palavra muito conhecida nossa. Essa palavra vivei aqui, ela surge no seu original da palavra que nós conhecemos como política. Por quê? Porque essa palavra vivei, ela tem a sua origem no polis, que significa cidadão. Na verdade, é cidade, né? Polis significa cidade. E aqui ela dá um sentido de cidadania. Por que Paulo está fazendo uso disso? Porque Paulo está dentro de um contexto, Gisele, onde que ele está perto de ser julgado. E o julgamento para o cidadão judeu e o julgamento para um cidadão romano era diferente. Por quê, pastor Liliel? Por causa da lei. A lei para o judeu era uma e a lei para o romano era outra. Então eu quero que vocês entendam isso. Por quê? Porque um cidadão romano, ele tinha muitos privilégios. Paulo tinha essa dupla cidadania. Mas se vocês observarem, no capítulo de número 16, quando Paulo é preso, chicoteado a primeira vez, o que vai acontecer, Tiago? Eles vão jogar Paulo e Silas na prisão, eles vão chicotear os dois. Por quê? Porque eles imaginavam que Paulo só tinha a cidadania de judeu. Observe, por favor, eu vou mostrar para vocês no texto, para vocês entenderem o que a gente vai trabalhar aqui hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, o versículo de número 20, projete aí e você acompanha em sua Bíblia. Essa expressão aqui, esse contexto, é o momento em que eles são presos. Olha o que diz lá a expressão: e levantando os pretores, ou os guardas, disseram: estes homens sendo romanos, é isso? Não, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Eles foram presos, Raquel, porque nesse contexto aqui, eles estão imaginando que Paulo e Silas só têm cidadania judaica. Vocês estão acompanhando aí as notícias, algumas pessoas sendo deportadas, né? Estavam ilegais em outro país, talvez resultado de crimes, né, que cometeram fora e foram deportadas. Eu estou falando isso porque eu tive um amigo que morou nos Estados Unidos e lá ele vivia de forma ilegal. Numa certa ocasião, ele com uma ex-namorada se envolveram numa briga, numa discussão. E aí eles cometeram crime. E uma vez que eles cometeram o crime, perturbando ou atrapalhando o conforto da vizinhança, e ele estava de forma ilegal no país, ele ficou preso. Por bondade, ele escreveu para mim da prisão, dizendo que ele conheceu Jesus na prisão nos Estados Unidos. Tem até hoje, essa carta tem muitos anos que está comigo. Ele já voltou para o Brasil, já seguiu a sua vida. Isso tem muitos anos, meus filhos eram bem pequenos. Aliás, o Luiz Gustavo tinha nascido quando isso aconteceu. Então, como eles tinham a impressão de que Paulo e Silas eram cidadãos judeus, eles foram presos. Aí eles disseram assim, versículo de número 21, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Então, nesse contexto, a ideia que eles tinham, o Anderson, de Paulo e de Silas, é que eram judeus e que estavam atrapalhando a cidade. E de fato, todas as vezes que alguém quer perseguir a igreja, eles vão fazer uso da lei. Vão fazer uso da lei. Então eles recorreram à lei e prenderam.
Só que lá acontece o terremoto, lá o Senhor visita enquanto Paulo e Silas estão cantando e orando. O Senhor solta as cadeias, não solta só a cadeia dos presos, solta a cadeia do carcereiro, porque o carcereiro não estava preso fisicamente, mas estava preso espiritualmente. Mas o mesmo Deus que libertou Paulo e Silas, sem eles saírem da prisão, libertou o carcereiro ficou crente, levou Paulo e Silas para casa, cuidou deles, deu alimento, sarou as feridas deles, e Paulo pregou para eles. No outro dia veio a ordem: gente, vamos liberar esses homens, nós já machucamos eles, nós já batemos neles, nós já deixamos esses homens presos, então vamos liberar eles. Aí que Paulo vai fazer? Paulo vai fazer uso da sua cidadania romana. Observe, por favor, ainda o capítulo de número 16, e vocês vão ler comigo a partir do versículo de número 35. Eu estou explicando isso aqui para que os irmãos tenham clareza. A partir do versículo de número 35, olha o que diz na minha tradução, capítulo 16 de Atos. Quando amanheceu, os pretores, os guardas, enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Resumindo, eles deram ordem para os oficiais de justiça aí com alvará de soltura, é isso? Alvará de soltura, vai lá e liberta Paulo e Silas. Mas olha o resultado. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras: os pretores ordenaram que fôssemos postos em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Versículo de número 37. Paulo, porém, lhes explicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Então entendam, aqui ele vai fazer uso da sua cidadania. É no mesmo que ele pegar um documento e dizer assim: olha, vocês me trataram como judeu, mas além de judeu eu também tenho cidadania romana. O que é que significa isso, irmão Mira? Eu tenho privilégios. Para eu receber uma condenação tem que ter um processo, eu tenho que ser julgado. Eu não posso ser chicoteado assim, ser maltratado e preso sem ter o direito de resposta. Então, se vocês querem me soltar, agora vem aqui que eu preciso falar com vocês. Então, cidadania romana tinha privilégios, tinham direitos, e Paulo vai fazer uso desses direitos. Agora, o que é que tem a ver com viver de forma digna? Paulo está dizendo aqui, Paulo está fazendo uso desse documento, irmã Dorinha, dessa cidadania romana, e está escrevendo aos filipenses dizer assim: olha, vocês precisam viver de uma forma digna da sua cidadania. Ou seja, vocês precisam se comportar de tal forma que as pessoas olhem para vocês e reconheçam que vocês têm privilégios parecidos com os privilégios romanos. A ideia aqui do texto é essa. Então, quando Paulo diz vivei de forma digna do Evangelho, ou portai-vos de forma digna do Evangelho, ele está dizendo assim: olha, vocês precisam conviver, vocês precisam se comportar com coerência com a cidadania que vocês adquiriram. Está pensando que ser cidadão é só direito? Também tem deveres. Paulo está dizendo assim: vocês precisam viver ou se comportar com coerência com aquilo que vocês receberam. Vocês não podem mais se comportar como se vocês não tivessem direitos e deveres. Vocês têm direitos e deveres.
Resumidamente, ele termina a parte final do capítulo 1 trazendo essa ideia: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. O que ele está dizendo, irmão Emerson? Ele está dizendo agora: vocês têm cidadania divina, vocês têm cidadania espiritual, vocês têm cidadania cristã. Você não é cidadão só Nova Pontense, você não é só mais cidadão do estado de Minas, você não é só cidadão da nação brasileira. Você tem uma cidadania celestial, só que você precisa viver de maneira digna. O que é isso? Com coerência. Eu não posso ter uma cidadania e não me comportar como um cidadão. Ele está dizendo assim: as pessoas precisam olhar para você e na sua maneira de agir, eles perceberem: não, essa pessoa aí é diferente, essa pessoa tem postura diferente. Então permita-me dizer isto nesta noite, não sou eu que estou forçando o texto. Todas as vezes que a pessoa olhar para mim, para você, ela precisa ver Cristo na nossa vida, ela precisa compreender que nós somos diferentes. As pessoas precisam olhar para nós e dizer assim: não, tem coerência, a credencial que ele carrega e a vida que ele tem combina, é digna. Está entendendo isso? Então Paulo está dizendo assim para a igreja: acima de tudo, vocês precisam viver, se comportar de forma digna dessa cidadania que vocês adquiriram. Eu preciso que você entenda isso, porque isso aqui é glorioso. Você não é mais só cidadão brasileiro, você é cidadão das mansões celestiais. Há um lugar preservado para você. Você também é um cidadão espiritual. Oh glória! Oh glória a Deus! Eu estava ouvindo Emily adorar ao Senhor nessa noite e estava glorificando a Deus pela vida dela. É gostoso demais, irmãos, quando você percebe que há uma coerência, quando você percebe que há uma convergência. Sabe por quê? Porque não adianta. Às vezes você está num trabalho com uniforme, às vezes você está fazendo até uso de algum equipamento, mas as pessoas olham para você, parece que está todo mundo vestido igual, está todo mundo do mesmo jeito, mas ele olha para você e diz: você é diferente. Eu sinto algo quando você fala, eu sinto paz quando você abre a sua boca. Ore faço e de queimes. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quantos estão compreendendo essa verdade? Então Paulo diz assim: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Eu vou prosseguir aqui, que eu quero falar de duas coisas, como eu disse para vocês. Paulo diz assim: para que indo ver-vos, se possível colocar o versículo de número 27, eu quero falar sobre duas coisas bem rápidas. Seguindo o versículo de número 27, para que eu indo ver-vos, ou estando ausente, ouço no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Eu quero que você destaque essas duas expressões. Paulo diz assim: para que indo ver-vos, ou estando ausente. Diga assim: presente ou ausente. Presente ou ausente. Paulo precisava ouvir a mesma coisa da igreja. Paulo estava dizendo: se eu estiver aí presente, ou se eu não estiver presente, eu preciso ouvir que vocês estão em unidade, que vocês estão se comportando de forma coerente com a fé de vocês. Eu estou traduzindo isso para você entender. O que é que significa isso, irmã Sandra? Estar presente ou estar ausente?
Estar presente está ligado à reputação. Estar ausente está ligado ao caráter. Vou explicar isso. Todas as vezes que a pessoa te vê e acompanha o seu comportamento de forma presencial, ela avalia a sua reputação. Todas as vezes que a pessoa avalia você de forma ausente, ela está avaliando o seu caráter. Caráter é o seu comportamento quando ninguém está vendo. Isso é caráter. Reputação é quando as pessoas estão vendo o seu comportamento. Em cidade como Nova Ponte, as pessoas são muito preocupadas com a reputação. Imagina, minha reputação vai cair na boca das pessoas. Não é isso? Cidade, as pessoas ficam comentando sobre a vida. Por que elas comentam? Porque elas estão avaliando aquilo que elas estão vendo. Então tudo que é presente está relacionado com a sua reputação. Tudo que é ausente está relacionado com o seu caráter. E Paulo está dizendo aqui, olha, quer a sua reputação, quer o seu caráter, ele precisa ter coerência com a sua vida evangélica. Compreende o que eu estou dizendo nesta noite? Olha o que aconteceu com José. Eu estou pegando o exemplo do pastor Elias Torralbo. Ele diz assim: entre você escolher a sua reputação e o seu caráter, priorize o seu caráter. Porque caráter é aquilo que verdadeiramente você é, quando ninguém está perto. Reputação a pessoa joga na lama. Reputação as pessoas falam sem conhecimento de causa. Agora caráter é aquela pessoa que você sabe que você é. Caráter é aquela pessoa que a sua esposa sabe que você é, que o seu esposo sabe que você é. Por quê? Porque te conhece, sabe como você chega em casa, se você está perto, se você está longe. Quem tem intimidade com você conhece o seu caráter. Só de você cumprimentar a pessoa, fala assim: não está bem hoje. Reputação não necessita de intimidade. Reputação não necessita de um conhecimento profundo. Caráter precisa. Quando alguém diz para você: eu conheço o seu caráter, ela sabe o que você faz na presença dela e na ausência dela. Então nessa expressão aqui, esse versículo 27, irmãos, ele é muito forte. Reputação é o que você faz na frente das pessoas. Caráter é o que você faz na ausência das pessoas. Tentaram mexer na reputação de José. A mulher de Potifar armou contra ele, sediou ele, atraiu ele, seduziu ele. Aí o que ele fez? Não se deitou com a mulher de Potifar. Ela puxou a roupa e acusou José de ter tentado pegá-la. Ela mexeu ou não mexeu na reputação dele? Mexeu. Mas não mexeu no caráter. Ei, olhe para mim aqui. Eu quero profetizar isso na sua vida. E eu quero que você receba. Podem até tentar tocar na tua reputação, mas se você tiver sonhos de Deus, se você tiver a presença do Espírito, se você tiver um caráter genuinamente cristão, eles tocam na sua reputação, mas no seu caráter não. A seu tempo, Deus revela o seu caráter e restaura a sua reputação. A seu tempo. Porque José foi preso, só que o caráter dele o caráter dele floresceu. Acabou a rebelião na cadeia, acabou os problemas com os presos. Os presos entravam e saíam sem problema. A Bíblia diz que na prisão José prosperou.
Aonde que ele colocava as mãos, Deus prosperava. Eu preciso dizer isso: se você tiver um caráter genuinamente cristão, aonde você colocar as mãos, Deus vai prosperar, o resultado vai chegar. Passou na mão de muita gente e não aconteceu, na sua mão vai acontecer, porque a bênção do Deus Todo-Poderoso está sobre a sua vida. Eu preciso que você saiba disso. Eu preciso que você entenda essa verdade. Eu estou debaixo dessa promessa. Você também pode estar debaixo dessa promessa. Tentaram mexer na reputação dele, mas no caráter não. Estava preso, trabalhando e Deus prosperando. Até que dois sonham: o padeiro e o copeiro. Um sonho era para a morte, o outro sonho era para a restauração. Ele revela o sonho dos dois. Um morre e o outro é restaurado ao posto de trabalho. Volta para o posto, mas não se lembra de José. Mas o Deus que cuida do nosso caráter lembra-se de nós. Eu preciso que você levante a sua mão e receba essa palavra. Talvez você recebeu algumas situações de injustiça, tentado tocar na sua reputação, mas você permaneceu firme no seu caráter. Eu preciso lhe dizer: o Senhor não se esqueceu de você. O Senhor não se esqueceu de você. No tempo certo Ele vai trazer de volta, Ele vai revelar o seu caráter e vai restaurar a sua reputação. Estou sentindo graça, mas eu tenho 2 minutos para encerrar. Vivei de forma digna do Evangelho, quer estando presente, tratando da sua reputação, quer estando ausente, tratando do seu caráter. Eu ouço acerca de vós que vocês estão lutando juntos pela fé evangélica. Eu quero concluir essa fala nesta noite, porque Paulo aqui ele retrata algumas coisas interessantes. Ele mostra a importância da reputação e do caráter. E quando você tem a sua vida marcada pela palavra de Deus, eu não vou lhe enganar. Vão ter oposições, vão ter adversários, vão ter inimigos. Sabe por quê? O seu brilho incomoda. Sabia? O seu jeito, a sua estima, sabe? Você ser para frente, otimista, incomoda. Tem gente que não suporta o seu sorriso. Tem gente que não é feliz porque você é alto astral, sabe? Pessoa otimista, alegre. Tem gente que se incomoda com o seu silêncio. Tem gente que fala assim: essa pessoa não abre a boca, está incomodada com o seu brilho. E não faltam adversários, mas olha o que está no versículo de número 28. E que em nada estáis intimados ou intimidados pelos adversários. Não precisa ter medo deles. Não precisa ter medo delas. O Deus que cuida do seu caráter vai preservar e vai restaurar a sua reputação. Eu quero concluir aqui lendo o versículo de número 29 com vocês. Por que essas coisas acontecem, pastor? Não era o suficiente a gente se comportar como cidadão do céu, e aí tudo bem, sem inimigos, sem perseguições, sem calúnias, sem traições? Não era bom a gente viver assim, uma fé tranquila, paz e amor? Era bom. Mas Paulo explica para nós no versículo de número 29, projete aí: porque vos foi concedido a graça de padecer por Cristo e não somente crer nele. Olhe para mim e fique de pé, por favor. Não precisa muito para você entender o recado de Deus.
A graça de crer é a mesma graça de padecer. A graça de padecer é a mesma graça de crer. Porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente padecerdes, mas crerdes nele. Foi-lhe concedida a graça de não apenas crer em Cristo, mas de padecer por ele. Essa palavra muda a minha maneira de pensar, muda a sua maneira de pensar. Talvez você passou a semana questionando: Senhor, por que tanta perseguição? Senhor, por que tanta luta? Por que tanto que essas pessoas querem tocar na minha reputação? A resposta consoladora de Deus para o seu coração é esta: é a mesma graça, a graça de crer e a graça de padecer. É a mesma. Ela é um privilégio. Tem uma tradução, que é a que você carrega, que diz assim: porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer, como também padecer por ele. Essa graça é um dom. Essa graça é um benefício. Pastor, mas padecer por Cristo também é um benefício? É. Você não pode padecer pelo seu mau comportamento. Você não pode padecer por força do seu desvio de caráter. Mas padecer por causa de Cristo é um benefício, é uma graça. Pagar o preço por causa de Jesus vale a pena. Se sofrer calúnias, perseguições e afrontas por causa da sua fé, vale a pena. Olhe para mim aqui. Quando eu namorava com a Rutinha, a galera ria da gente. Ah, namora desse jeito. Me ridicularizava, me criticava. Eu ficava envergonhado, jovem, às vezes carente de aceitação, como muitos de vocês, carentes de serem aceitos na galera, na turma, mas as pessoas olhavam para mim e riam. Algumas pessoas nem acreditavam que eu namorava, por conta da minha fidelidade com ela, porque nós namorávamos, eu em Uberlândia e ela em São Paulo. E quando eu dizia que nós não tínhamos contato físico, as pessoas me ridicularizavam. Só que para a glória de Deus nós completamos mais de 22 anos de casados. Você não precisa ceder. Eu sei que não é fácil, mas é melhor você priorizar o seu caráter e deixe que a reputação, quem cuida é o seu Deus. As pessoas chamam jovens crentes fiel de cafona. Eu não sei como é que é o nome que dá hoje, mas na minha época era assim, atrasado, dava outros adjetivos. Mas eu decidi por Jesus, padeci afrontas, padeci acusações, fui ridicularizado, mas o Senhor me guardou, porque a mesma graça de crer é a mesma graça de padecer. Então isso muda o nosso posicionamento. Eu quero orar com todos vocês. Eu quero agradecer a Deus pelo casal que retornou essa noite, entregaram uma vida para Jesus. Nós vamos dar uma salva de palmas para eles, porque estão conosco. Também a nossa irmã, que Deus abençoe. Mas eu quero fazer um convite nessa noite. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo, eu estou aqui para orar e encerrar esse culto com esta oração.
alguém para Cristo nesta noite. Você veio a este culto com desejo de reconciliar-se com o Senhor. Eu estou observando, não vejo, acho que todos são cristãos. Mas se houver, nós vamos orar por você. Valeu a pena você ter vindo? Entre o caráter e a reputação, o que vem primeiro? Caráter. Entre o desejo e a necessidade, o que vem primeiro? A necessidade. Valeu a pena você ter vindo? Curve a sua cabeça. Pastor Claudinei vai nos conduzir em oração e dar a bênção final. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, uma vez mais, pelos louvores que aqui nós ouvimos nessa noite, e pela ministração da sua boa palavra, Senhor, para o nosso coração. Nós sairemos daqui, Senhor, abençoados pelo Senhor, fortalecidos, ó Pai, pela tua palavra. Meu Deus, nos dá, Senhor, uma noite abençoada, Senhor, de descanso. E se assim o Senhor nos permitir, que o nosso amanhã seja guardado pela boa mão poderosa do Senhor. Abençoa, Senhor, a tua igreja cada dia mais. E seja conosco, ó Pai, e que o Senhor sempre tenha uma palavra para o nosso coração, que é a direção que nós precisamos, que são os conselhos que nós precisamos, porque quando ouvimos, ó Pai, nós estamos indo na direção ao encontro do Senhor, meu Pai. Guarda a nossa vida, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Repita assim comigo: que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, permaneça sobre as nossas vidas, sobre a nossa família e sobre todo o povo de Deus. E todos nós digamos juntos: amém.